Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o MDC. Em que momento que a gente pode estar usando o MDC, tá bom? Então, olha lá, sempre que você vê uma situação falando de divisão de coisas ou objetos em tamanhos diferentes, em partes iguais, ou no maior tamanho possível, qualquer coisa assim, a gente pode pensar em resolver pelo MDC, tá? Então, sempre que aparece a pergunta tamanho, quantidade, é onde a gente vai estar desenvolvendo aí o MDC. Então, nesse caso aqui, ele fala o seguinte: duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua de 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço, se toda a madeira deve ser aproveitada? Tá, então eu tenho lá, uma tábua ela tem quanto? Tem 90 centímetros e a outra tem os 126. E aí, como que eu faço isso? Eu vou pensar em uma situação que eu possa dividir os dois pelo mesmo número ao mesmo tempo, tá? Então, olha lá, eu olhando para o 90 e para o 126, que número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? Se eu pensar num 6, porque o 6 eu posso, 90 dá para dividir por 6, que dá quanto? Dá 15. E se eu dividir o 126 também por 6, eu vou ter um 21. Certinho? Olhando novamente para os dois que estão embaixo, eu tenho alguém ainda que divide os dois ao mesmo tempo? Sim, eu tenho um 3. Se eu dividir 15 por 3, eu vou ter um 5, e se eu dividir o 21 por 3, eu vou ter um 7. Olhando no 5 e no 7, não tenho mais ninguém que eu possa estar dividindo os dois ao mesmo tempo, certo? Então aí eu vou chegar na conclusão que o meu MDC é quem? É o 6 multiplicado pelo 3, que vai dar 18, tá? Então vamos pensar primeiro no quê? Na pergunta do problema. Então ele fala qual deve ser o comprimento de cada pedaço, se toda a madeira deve ser aproveitada. Então ele está perguntando o quê? Ele está perguntando o comprimento de cada pedaço. Então sim, o comprimento dos pedaços é esse daqui. É o 18, no caso, o centímetro. Então, a resposta é essa mesmo. Agora, se ele perguntasse o tamanho dos pedaços, aí não seria o 18. Seria quem? Seria o de 90 centímetros, eu teria o quê? 5, e para o de 26 centímetros eu teria 7. Então, eu teria aí uma quantidade de 5 mais o 7, que seria o quê? Seria 12, tá? Então, tem que ter cuidado que tem um 12 aqui. Só que esse 12 aí é da quantidade e não da medida de cada pedaço. Certinho? Então é isso aí. Até a próxima.